Olá, povo de Deus. Tivemos um pequeno problema na nossa internet. Tem que organizar isso. Mas vamos continuar do início. Vamos ler a palavra de Deus aí, desse quadro, ore para a cruz. O amor venceu. Livro de Tiago, novamente. Tiago, capítulo 1, versículo de número 19, que diz o seguinte. Sabei isto, meus amados irmãos. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se. Essa é a reflexão de hoje. O tema é sabedoria na comunicação. Aqui Tiago orienta os cristãos a viverem uma fé prática, destacando os que ouvir com atenção, falar com sabedoria e controlar a raiva. São atitudes que refletem maturidade espiritual e agradam a Deus. Temos que controlar. Nós temos que estar pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. São atitudes que refletem a nossa maturidade espiritual. Nós temos que estar preparados. A Bíblia diz que a ira não é de Deus. E a Bíblia diz que Jesus irou-se. Irou, sim, mas não pecou. De maneira nenhuma, Jesus pecou. Ele irou-se por um momento. Ele todo o tempo. E a casa do Senhor estava sendo casa de comerciante, fazendo negócio, fazendo uma loja, uma feira. E Jesus ali destruiu as bancas e falou assim, a casa de meu pai é casa de oração, não casa de negócio. E hoje em dia nós temos que estar preparados para isso. Temos que estar pronto para ouvir mais, tardio para falar. Às vezes a gente pode falar uma palavra que fere determinada pessoa. Temos que pensar duas vezes antes de falar. E tardio para irar. Momento de raiva, a gente somos imperfeitos. Podemos irar com alguém, com o irmão, com a pessoa, podemos sim. Mas é um momento ali que não é frequente aquele momento. Então é um momento ali que a gente pode ter raiva de alguém. Nós somos imperfeitos. Pedro, quando foram prender Jesus, Pedro teve um momento de ira. Pedro teve um momento ali de autodefesa. Pedro sacou da espada e cortou a orelha de um soldado romano. Porque iam prender Jesus e quando chegou lá, Judas o tinha traído com um beijo. Mas quando aquele soldado, para ter a confirmação que era Jesus, perguntou, quem é Jesus? E Jesus sou eu. Aí prenderam Jesus. Mas Pedro ali foi um momento de ira. Porque Pedro era o discípulo de Jesus ali que sentia ali uma posição. Porque Pedro era o mais velho daqueles discípulos. Era o mais velho. Quando Jesus, uma certa vez, foram pagar imposto e tal, e Jesus mandou para fazer uma brincadeira, assim, no caso. Jesus falou assim, pegou o peixe e era para pagar o imposto a Roma. E Jesus pegou aquela moeda e falou, de quem é esse rosto nesta moeda? Todos disseram, a César. O que Jesus falou? Dá de César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E só podia pagar imposto naquela época as pessoas de uma determinada faixa etária de idade. E quando Jesus falou, Pedro, paga o teu e o meu, porque os outros discípulos eram tudo mais novo do que Pedro. Pedro era o mais experiente ali daquele grupo de Jesus. Por isso que Pedro ali foi o primeiro. Você pode ver também que quando Jesus estava andando sobre as águas, Pedro ali, afoito, se és tu, Senhor, manda eu ter contigo. Porque Pedro se sentia também na responsabilidade, porque Pedro era o discípulo mais velho. Aí Jesus, o que é que Jesus fala?
Vem, Pedro, anda, vem. E Pedro foi o único discípulo a andar sobre as águas com Jesus. Olha só isso. A gente está elaborando um estudo também sobre Pedro, antes e depois de ser transformado pelo Pentecoste. Pedro ali andou sobre as águas, foi o único discípulo a andar sobre as águas. E ali foi um momento que Pedro ali por um segundo, ele tirou o olhar de Jesus e Pedro estava afundando. E que é que Jesus pegou Pedro pela mão e falou, homem de pouca fé. Ou seja, nós temos que estar com essa fé o tempo inteiro com Jesus. 24 horas com Jesus. E aqui Tiago fala, tardio para falar. Nós temos que estar atento, né? Calculando as palavras também para falar. Tardio para falar, tardio para ouvir, né? O nosso ouvido tem que estar atento. Tardio para falar e tardio para irritar. Nós não podemos estar irritando por qualquer coisa, não. Porque nós temos o Espírito Santo, e o Espírito Santo é que convence o homem do pecado. Do caminho errado é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz aquele convertimento da gente. É o Espírito Santo que nos transforma. É o Espírito Santo que dá uma nova vida a cada um de nós. Quando Pedro, naquele dia de Pentecostes, quando Pedro foi transformado pelo Espírito Santo, Pedro mudou radicalmente a sua maneira de viver. Mesmo com Jesus ali, andando com Jesus, vendo os milagres que Jesus fazia, Pedro ainda não tinha maturidade. Só foi ter maturidade com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes para frente. Pedro ali era um Pedro renovado, era um Pedro transformado, como aqueles discípulos também foram. Por que a gente pega tanto Pedro? Porque Pedro é um exemplo. Pedro ali era um exemplo ali de líder. Por quê? Quando Jesus ali, no último capítulo do Evangelho de João, pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? Pergunta para Pedro 3 vezes, Pedro, tu me amas? Tu me amas? E na última vez que Jesus perguntou para Pedro, Pedro, tu me amas? Pedro ali, eu acho que Pedro se lembrou das 3 vezes que o galo cantou. Eu creio que Pedro se lembrou. E Pedro respondeu, tu sabes, Senhor, eu te amo. A missão de Jesus para Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Jesus quis dizer assim, agora você vai ser um líder do meu rebanho. Você vai conduzir agora as minhas ovelhas. É isso que nós temos que estar. Sendo conduzido pelo Senhor, sendo levado, guiado, fortalecido por esse Deus que é maravilhoso. Amém? Tivemos um pequeno problema na nossa rede de internet. Eu creio que eu vou estar solucionando isso. Eu estou já, a minha paciência, um pouco já no limite em relação à operadora aqui de internet. E que Deus abençoe os irmãos. Fica essa palavra. Encerrando mais um mês de setembro. Setembro se despede. E leva consigo nossas marcas de esforços. E crescimento, outubro, chega para abrir caminho ainda maiores. Que esse mês de setembro foi um mês de luta, foi um mês de barreiras, foi um mês de dificuldades, de circunstâncias que você às vezes não esperava. Mas você venceu esse mês. Porque Deus está contigo. Apesar, você está no barco,
Aqueles discípulos ali que estavam todos no barco com Jesus, alguns dos seus discípulos mais chegados, porque os discípulos, eu creio que foi dividido ali, tinha os mais chegados de Jesus, que Jesus tinha mais confiança, estavam ali no barco, veio a tempestade. Agora, porque Jesus estava no barco, não ia ter turbulência, ia ter tempestade, ia ter vento, sim, mas Jesus estava lá. Quando Jesus está na nossa vida, podemos enfrentar tempestade, ventania, circunstâncias diversas. Mas nós somos mais do que vencedores, porque Jesus está no barco. Fico com essa palavra de fé, meu irmão, minha irmã, minhas amigas das nossas redes sociais. E perdão mais uma vez, porque a nossa primeira live que a gente fez ficou simplesmente apagada. Que Deus possa abençoar cada irmão, cada irmã. É isso. Temos que estar atento. Tardio, pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Que Deus nos abençoe abundantemente. Essa é a nossa mensagem de esperança, nossa reflexão de hoje. Encerrando o mês de setembro. Amém? O mês de obstáculos, mas você venceu. Você é mais do que vencedor por aquele que nos amou primeiro, Jesus. Amém? E ontem na Câmara Municipal de Vereadores aqui de Parnaíba, foi a posse da suplente, que agora virou vereadora, Samária do Estevam. Uma nova vereadora na Câmara Municipal de Parnaíba. Que Deus possa abençoar, porque a gente todos sabe o que aconteceu no mês de agosto. Trágico assassinato do vereador Tiziano Pinheiro, e era da segunda suplente, porque isso todo mundo já sabe a história, e agora ela assume a mais nova vereadora da Câmara Municipal de Parnaíba. Que Deus possa abençoar a nossa vereadora Samária do Estevam. Amém? E esses dias eu estava vendo aqui nas nossas redes sociais um vídeo, gente, olha só, um vídeo de uma cerimônia homoafetiva entre dois homens. É uma igreja apostólica independente em Feira de Santana, no estado da Bahia. Olha só, um casamento de dois homens. Nós não estamos aqui julgando a pessoa, não. Mas a Bíblia nos diz que a gente pode julgar a atitude das pessoas. Eles pegam não sei aonde, não tem base bíblica, que pegam que pode ter um casamento de dois homens ou de duas mulheres. Não sei aonde, porque a palavra de Deus fala que Deus fez o homem e da costela do homem fez a mulher. Não existe nenhuma parte da Bíblia que Deus fez dois homens. Não existe nenhuma parte da Bíblia que Deus fez duas mulheres. Família é homem, mulher, filhos. Família. E hoje em dia está tão banal as coisas, que as coisas hoje em dia todo mundo acha que tem direito. Vai falar isso com uma pessoa que é assim. Nós não estamos julgando homoafetivo. Não existe isso. E hoje em dia o certo virou o errado. E o errado virou certo. Como muda as coisas, como os tempos estão mudando. No nosso tempo não tinha tanta liberdade como tem hoje. Nossos pais não davam tanta essa liberdade para os filhos como os pais de hoje dão. Se a gente for
vê uma pesquisa, a maioria das criminalidades é de criança, é de adolescente, entre 14 e 17 anos, aí, se a gente for, o patamar é esse. Porque não estão ouvindo pai, não estão ouvindo mãe, mas tudo tem a sua consequência. A Bíblia diz, tudo tem a sua consequência. Davi é o segundo coração de Deus. Ele pecou demais, todos os 10 pecados, pecou muito, Davi. Viu uma mulher chamada Betseba tomando banho, e ele quis saber quem era aquela mulher. E ali, como ele era o rei, os assessores dele, é a mulher Betseba, a mulher de Urias. E ele quis conhecer Betseba. Ele se encantou por ela. E ali, Osias é o seu soldado, é o seu comandante. E Davi mandou Urias ir para a guerra. Porque quem tinha que ir para a guerra era o rei. Também tinha que ir para a guerra. E Davi ficou com a mulher de Urias, Betseba. E ali, Betseba engravidou. Urias morreu na guerra, porque Davi premeditou até isso. Urias morreu na guerra, morreu na batalha, para Davi ficar com a mulher dele. Mas tudo tem a sua consequência. E ali fizeram aquele ato, e Deus falou para o profeta Natan. E Natan foi até Davi, falou uma história, e Davi respondeu, esse cara merece morrer, profeta. E o profeta Natan falou para Davi, esse homem, Davi, é você. Esse foi você que fez isso. Você passou dos limites. E Davi ali caiu na real. E o primeiro filho de Davi com Betseba nasceu. Ficou 7 dias vivo. Mas a consequência do erro de Davi, o filho morreu. Quando Davi fez jejum, Davi jejuou bastante, mas quando Davi viu que não tinha mais jeito, que Deus matou seu filho, tirou seu filho, Davi falou, não tem mais jeito, vai trazer tudo. E Davi virou outro Davi. Porque a Bíblia diz que tem a lei da semeadura. E tudo tem a sua consequência. Hoje em dia todo mundo acha, o mundo está mudado. Pode estar. O mundo está mais moderno, a ciência está mais moderna, mas o Deus é o mesmo. A consequência não muda pelos seus atos. Nós temos hoje comunicação, internet, redes sociais, que alguns anos atrás não existiam. Mas a consequência do seu erros, você que vai pagar. Amém? Que Deus abençoe cada irmão, cada irmã que está aqui nas nossas redes sociais. A nossa irmã Gisele, Cristina, aquele abraço, a paz do Senhor, minha amada irmã. É isso. Temos que estar atentos. Amém? E amanhã, se Deus assim nos permitir, estaremos de volta, refletindo um pouco da palavra de Deus na sua coração. E peço a Deus que essa internet minha aqui não se apague novamente. Essa é a nossa missão, levar a palavra de Deus a cada pessoa que visualiza, não no modo de julgar, como eu falei aqui sobre esse casamento homoafetivo. Cada um é dono dos seus próprios atos. Estou apenas dando o que a Bíblia fala. Família, marido, esposa, filhos. Não pode existir família, 2 homens? Pode. Tudo é possível, pode ser. Porque, mas tudo tem sua consequência. Deus nos abençoe abundantemente, ricamente a sua vida. Até a próxima. Deus assim nos permite.